Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia, libertarianismo, anarcocapitalismo e assuntos afins. Esse é o episódio de número 31 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que é justnaturalismo. Antes de começar, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente esse podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Para começarmos a entender o que é o justnaturalismo, nós precisamos entender primeiro que no direito existem pelo menos 3 grandes vertentes, ou ainda 3 grandes tipos de direito. Trata-se do direito natural, do direito consuetudinário, ou também chamado de direito costumeiro, e do direito positivo. A vertente que defende o direito natural também é chamada de justnaturalismo, e a vertente que defende o direito positivo também é chamada de justpositivismo. Vamos entender cada uma dessas vertentes. A vertente justnaturalista, como já dissemos, defende que existe um direito natural. Isso significa que para o justnaturalista existe um conjunto de normas e um conjunto de direitos que não foram criados pelo ser humano. Eles não são artificiais, portanto, são naturais. Essas normas e direitos existem independentemente da vontade dos homens, dos gostos pessoais, das opiniões, e também está além de tempo e de lugar, o que significa que essas normas e direitos são imutáveis e universais, sendo válidos em qualquer lugar e em qualquer tempo. Especificamente ao conjunto de normas, nós podemos chamar esse conjunto de lei natural. E quais normas fazem parte dessa lei natural? Certamente regras como não assassinar, não furtar, não sequestrar, não estuprar, não agredir pessoas pacíficas, não cometer fraude e por aí vai. Essas são regras que todas as civilizações, ao longo de todos os tempos e todos os lugares, sempre concordaram, o que parece indicar que se trata de um conjunto natural de regras e não algo realmente inventado. Isso não significa, claro, que todas as pessoas do mundo sempre cumpriram essas regras. Tampouco significa que os indivíduos e até mesmo agrupamentos maiores e sociedades não procuraram muitas vezes criar exceções a essas regras, o que acaba muitas vezes distorcendo a lei natural em determinada comunidade. Apesar disso, ainda assim, em meio a distorções e descumprimentos, conseguimos identificar esse conjunto de regras ao longo dos tempos e ao longo de vários lugares diferentes, o que demonstra que existe um padrão que é seguido pelo ser humano. E aqui é importante fazermos uma pequena observação. Muitos autores justnaturalistas, ao longo do tempo, trabalharam com uma noção de lei natural bastante ampla. Nessa noção mais ampla de lei natural, se inclui não apenas aquelas normas que são relacionadas às relações civis entre os seres humanos, mas também toda uma série de princípios e valores e normas morais que são de um âmbito mais pessoal. A base para essa noção mais ampla seria de que, por meio da natureza das coisas, seria possível derivar esses princípios, valores e regras morais mais pessoais. Embora eu concorde que seja possível, a partir da natureza das coisas, derivar uma certa moralidade pessoal que é objetiva, ou seja, que não foi criada por ninguém, que realmente faz parte da natureza das coisas, eu não gosto de chamar essa moralidade de lei natural. Isso porque eu entendo que nem tudo aquilo que é moral necessariamente deve ser uma lei civil. E da mesma forma, nem tudo aquilo que a lei civil permite necessariamente é moral. Assim sendo, eu faço uma diferenciação entre essa moral que nós conseguimos derivar da natureza das coisas e a lei natural, que englobará apenas aquelas normas que dizem respeito às nossas relações civis com as outras pessoas. Para deixar mais claro, a depender da cosmovisão que nós adotamos, podemos derivar da natureza das coisas que é errado comer até passar mal, tratar com grosseria um vizinho que não nos fez mal algum, e se negar a ajudar uma pessoa pobre que está precisando quando nós temos condições de ajudar. Mas apesar de tudo isso poder ser derivado da natureza das coisas, a depender da cosmovisão que nós adotamos, nada disso pode ser considerado lei no sentido civil.
Em outras palavras, não podemos condenar uma pessoa como criminosa porque ela come demais até passar mal, ou porque ela é grosseira com seu vizinho, ou porque ela não quer compartilhar o seu dinheiro com pessoas que estão precisando. Tudo isso pode ser considerado imoral, assim como pode ser considerado imoral também a mentira, a bebedeira, a prostituição e qualquer tipo de vida desregrada. Portanto, eu gosto de fazer essa diferenciação entre a lei natural e esses princípios, valores e regras que fazem parte de um padrão moral objetivo, porém que faz parte de um âmbito mais pessoal, mais individual. Então, resumindo, quando eu falo em lei natural, eu estou me referindo a normas como não assassinar, não furtar, não sequestrar, não estuprar, não fraudar, não agredir pessoas pacíficas, etc. Bom, falamos do conjunto de normas que compõem essa lei natural e agora é interessante nós falarmos do conjunto de direitos que compõem o direito natural. Evidentemente, esses direitos caminham de mãos dadas com as normas que nós acabamos de ver. Pois bem, os direitos naturais que geralmente os autores justnaturalistas listam são os seguintes: direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, direito à busca pela felicidade e direito à legítima defesa. Essa lista, é importante dizer, vai variar um pouquinho de autor para autor. John Locke, por exemplo, trabalha apenas com o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Thomas Jefferson trabalha com a ideia de vida, liberdade e busca pela felicidade. Já Frederic Bastiat inclui, dentro desse rol de direitos, o direito à legítima defesa. Afinal de contas, se o homem não pode se defender e defender a sua propriedade, então ele não tem direito à vida nem à propriedade. Há dois pontos interessantes sobre esses direitos. O primeiro é que, como já dito, eles andam lado a lado com as normas da lei natural. Por exemplo, uma das normas é que nós não podemos assassinar, e um dos direitos é o direito à vida, ou seja, o direito de não ser assassinado. Outra norma é a de que nós não devemos furtar. E isso anda lado a lado, evidentemente, com o direito à propriedade. Se existe propriedade, evidentemente, não devemos furtar. O segundo ponto interessante aqui é que todos esses direitos são do tipo negativo. O direito negativo é aquele que gera uma obrigação negativa em relação às outras pessoas. Em outras palavras, cada indivíduo estará obrigado a não cometer determinadas ações contra outras pessoas. Isso é diferente de um direito positivo. E aqui eu não estou falando da vertente justpositivista, da qual eu vou tratar daqui a pouco. Eu estou falando de direito positivo no sentido de ser um direito que gera uma obrigação positiva em relação às outras pessoas. Então, para deixar mais claro, um direito negativo seria, por exemplo, o direito à vida. O direito à vida gera a obrigação para as outras pessoas de não me assassinarem. Ou seja, o direito à vida, na verdade, é o direito de não ser assassinado. Já um direito positivo seria o seguinte: determinado grupo de pessoas tem o direito de estudar em uma escola sem pagar. Ora, se esse grupo possui esse direito, isso gerará uma obrigação positiva para outro grupo de pessoas. Ou seja, um outro grupo de pessoas terá que pagar os custos dessa escola para o primeiro grupo de pessoas, que é o grupo que recebeu o direito. Se o ouvinte entendeu bem, então percebeu que os direitos naturais são todos negativos. Eles geram apenas obrigações negativas em relação às outras pessoas. A bem da verdade, existem algumas circunstâncias especiais em que um direito natural é um direito positivo. Por exemplo, se João atropela a Pedro, por causa do atropelamento, João passa a ter a obrigação natural de ajudar a Pedro. Logo, Pedro tem um direito positivo que é natural, o direito de ser ajudado por João. Mas esse direito só ocorre por conta dessa circunstância específica do atropelamento. O outro exemplo é do direito de uma criança recém-nascida ser alimentada e vestida pelos seus pais. Uma vez que o recém-nascido foi colocado no mundo pelos seus pais e que ele ainda não tem total capacidade para se alimentar e se vestir sozinho, isso gera uma obrigação positiva desses pais de cuidarem dessa criança até que ela seja um adulto e possa cuidar de si mesmo. Mas salvo essas raras exceções em que nós temos circunstâncias muito específicas, no geral, os direitos naturais são direitos negativos. E isso acontece, claro, porque esses direitos negativos estão relacionados ao âmbito civil. E no âmbito civil não importa a moralidade pessoal. O que importa é que os indivíduos consigam conviver sem agredir uns aos outros e que, havendo agressão, existam meios para que a agressão seja julgada e condenada.
Muito bem, agora que entendemos o que é o justnaturalismo, é importante destacar que o justnaturalismo também pode ser dividido em 3 vertentes. Podemos denominá-las de a vertente cosmológica, a vertente teológica e a vertente racionalista. Essas 3 vertentes dizem respeito a como cada justnaturalista justifica a existência do direito natural. A primeira vertente, a cosmológica, justifica da seguinte maneira: o universo é organizado e harmonioso e ele possui algumas leis fixas. E isso inclui a lei natural, que é um conjunto de normas do que devemos ou não devemos fazer. Nesse tipo de visão, também é bastante comum que se entenda que todas as coisas no universo possuem um propósito e que, portanto, nós precisamos, é o correto, é o racional, seguir esse propósito. Assim sendo, as normas de conduta naturais precisam ser seguidas, pois isso faz parte do propósito do ser humano. A segunda vertente do justnaturalismo, a teológica, parte do pressuposto de que existe um Deus, que é um ser transcendente, pessoal, que é fonte de toda a moral e de toda a razão, e que, portanto, também é fonte da justiça. Assim, faz parte da própria natureza desse Deus um padrão de certo, errado, justo, injusto, bem e mal. Uma vez que esse Deus é eterno e uma vez que esse Deus criou todo o universo, isso implica que a justiça, a moral e a razão são elementos eternos, imutáveis e transcendentes. E 2, Deus criou um mundo que deve operar dentro dessas regras eternas que estão fincadas na razão, na moral e na justiça. Assim, a lei natural seria natural no sentido de não ser artificial, também seria natural no sentido de estar presente na natureza que Deus criou, mas ao mesmo tempo seria sobrenatural ou metafísica no sentido dela transcender todo o universo, já que ela está em Deus e Deus é eterno. Essa vertente teológica do justnaturalismo pode partir de uma noção deísta ou teísta de Deus e também pode partir de uma noção judaico-cristã de Deus. Inclusive, no âmbito de uma discussão mais religiosa, esse justnaturalismo teológico também pode estar baseado na Bíblia Sagrada. A terceira vertente de justnaturalismo, o racionalista, já trabalha com a ideia de que a lei natural pode ser baseada na razão. Desse ponto de vista, a lei natural seria uma forma que o ser humano encontrou de prevenir conflitos e de resolver conflitos. Parte-se aqui do pressuposto de que o ser humano quer resolver conflitos, de que é importante resolver conflitos e que, portanto, é necessário encontrar uma maneira racional de fazer isso. E uma vez que a razão, dentro dessa concepção, seria algo imutável, além de ser o diferencial do ser humano e também aquilo que nos afasta de um conflito físico, então se poderia dizer que a lei derivada da razão seria uma lei natural, ou seja, uma lei não artificial, uma lei que brota da própria natureza das coisas, no caso aqui, da natureza do homem. Muito bem, feita essa breve exposição, acho que é interessante comentar, antes de partir para o direito consuetudinário, o direito positivo, qual dessas vertentes do justnaturalismo que eu adoto. Bom, eu entendo que a vertente cosmológica e a vertente racionalista possuem o seu valor, possuem argumentos válidos, mas não são suficientes. Isso porque, se nós desconsideramos a existência de um ser transcendente que criou todo o universo e que é fonte da moral e da razão, não existe nenhuma boa base para nós acreditarmos que realmente existe um padrão de certo, errado, justo, injusto, bem e mal, e nem mesmo uma boa base para acreditarmos que nós precisamos ser racionais, que existe uma racionalidade correta, e que a nossa racionalidade realmente é válida, realmente é racional, realmente é uma ferramenta que nos leva à verdade. Eu já expliquei isso de uma maneira bastante detalhada no episódio em que nós falamos sobre o argumento da moral e o argumento da razão para a existência de Deus. Então, com base nisso, eu entendo que só podemos validar o justnaturalismo cosmológico e o justnaturalismo racionalista se aceitarmos o justnaturalismo teológico.
Em outras palavras, aceitando que existe um Deus que é fonte de toda a moral, de toda a razão, de toda a justiça, e que ademais criou todo o universo, então passa a fazer sentido que esse universo realmente tenha um propósito, que as coisas tenham sido projetadas para serem feitas de determinada maneira, que existe a razão, que a razão é válida, que nós devemos ser racional, que existe uma razão correta, que existe uma moral, que existe um padrão de justiça. Se Deus não existe, se nós estamos em um universo ateísta, então não há base racional para nenhuma dessas coisas. Ou seja, prioritariamente, eu sou um justnaturalista teológico e, por ser um justnaturalista teológico, eu aceito os argumentos do justnaturalismo cosmológico e do justnaturalismo racionalista, pois creio que todos esses se complementam. Muito bem, passemos agora à análise do direito consuetudinário, também chamado de direito costumeiro. Esse tipo de direito, ou essa vertente do direito, trabalha com a ideia de leis que surgem da tradição e dos costumes de uma determinada comunidade. Isso significa que essas leis não são necessariamente naturais, elas têm uma origem humana, uma origem no tempo e no espaço, mas também significa que elas não surgem de uma maneira formal e hierarquizada, pelo menos não na maioria das vezes. Uma vez que estamos falando de tradições e costumes, essas leis vão surgir de uma maneira bastante orgânica, através da vivência da própria comunidade. Dito de outra forma, costumes e tradições vão surgindo na comunidade e, na medida em que vão sendo praticados por todos e aceitos e passados de geração em geração, vão sendo encarados pela própria comunidade como lei. Nesse processo, geralmente a lei não será imposta de cima para baixo por um grupo de líderes simplesmente porque eles acreditam que aquilo é o certo. A lei será formada pelo todo da comunidade. Tanto líderes quanto as pessoas comuns fazem parte desses costumes e tradições. Elas não são impostas por ninguém. Elas surgem dos próprios entendimentos e experiências da comunidade como um todo. Por isso mesmo, é muito difícil rastrear exatamente qual é o momento em que determinada tradição ou costume se inicia, ou quem deu o pontapé inicial. Nesse tipo de direito, também é bastante comum que os julgamentos que são feitos das causas na comunidade gerem o que nós chamamos de jurisprudência. A jurisprudência é uma espécie de tradição das decisões e interpretações dos árbitros. Para deixar mais claro, existe algum caso na comunidade que nunca tinha acontecido antes, um árbitro julga aquele caso com base no bom senso, nos valores, nos princípios, nas tradições e nos costumes daquela comunidade e dá uma decisão. Uma vez que a comunidade entenda essa decisão como sendo razoável, como sendo sábia, ela passa a ser um parâmetro para casos semelhantes dali para frente. E assim, os próximos árbitros estarão sempre recorrendo a essa tradição de decisões antigas para tomar as suas decisões atuais. Cabe lembrar que jurisprudência não é um termo utilizado só para o direito consuetudinário, ele também é utilizado para os outros direitos, como, por exemplo, o positivo, e ele pode ter sentidos e nuances ligeiramente diferentes a depender do contexto em que se é utilizado. Então, caso o ouvinte tenha julgado a minha definição um pouco imprecisa ou resumida demais, é porque eu realmente estou focando apenas no direito consuetudinário, o direito costumeiro. E muito bem, que leis fazem parte do direito consuetudinário? Bom, justamente por ele ser baseado em costumes e tradições de determinada comunidade, ele não será igual em todas as partes do mundo. Ele vai depender de cada comunidade. No geral, esse tipo de direito sempre foi muito recorrente em contextos de tribos e clãs. Aliás, há bons indícios históricos de que o direito consuetudinário, o direito costumeiro, costuma a declinar justamente na medida em que surge e ou cresce um Estado. Isso porque, com o surgimento e o crescimento de um Estado, as leis passam a ser impostas por um rei ou por um grupo de governantes de cima para baixo. E uma vez que a distância dos governantes em relação ao povo comum começa a se tornar cada vez maior na medida em que um Estado surge e cresce, essa imposição passa a ser cada vez mais férrea e cada vez mais desconectada do cotidiano da maior parte da comunidade. Feita essa breve exposição do direito costumeiro ou consuetudinário, podemos agora partir para o último tipo de direito ou a última vertente de direito,
e é a jus positivista. O juspositivismo é o direito baseado na chamada positivação das leis. Positivar uma lei significa, grosso modo, colocar uma lei no papel. Esse processo é realizado por legisladores que criam a lei e pelos órgãos do Estado responsáveis por aplicar essa lei. Em outras palavras, no juspositivismo, a definição de lei é aquilo que os políticos colocam no papel como sendo lei. Uma das principais características das leis juspositivas é que elas não são de caráter eterno, de caráter imutável. Elas são antes criadas pelo homem de uma maneira bastante formal, é possível saber exatamente o ponto em que uma lei foi criada, de maneira bastante hierarquizada também. Essas leis serão sempre produzidas por um grupo específico de pessoas, as quais estarão acima das demais, e essas leis poderão ser modificadas ou canceladas a qualquer momento. Além disso, as leis juspositivistas, ou positivas, ou positivadas, são e sempre serão diferentes em cada lugar e em cada tempo. Um ponto histórico talvez relevante de nós colocarmos aqui é que nos últimos séculos o juspositivismo tem praticamente imperado em todos os países do mundo. Além disso, nas faculdades de direito, o juspositivismo é colocado praticamente como sendo o direito em si. As vertentes justnaturalistas e consuetudinárias são geralmente entendidos e taxados como fenômenos e concepções antigas, antiquadas, que ficaram para trás. Muito bem, fizemos essa breve exposição dessas três vertentes do direito, a justnaturalista, a consuetudinária ou costumeira e a juspositivista. E agora o que podemos fazer é, de uma perspectiva justnaturalista, entender as relações do direito natural com o direito costumeiro e com o direito juspositivo. Vamos começar com a relação entre o direito natural e o direito costumeiro. Essa é uma relação que pode ser de complementação. Isso porque não existe nenhuma comunidade que sobreviva apenas com o direito natural. Embora o direito natural seja a base, justamente porque ele é eterno, existe uma série de regras que precisam existir em uma comunidade que vão além daquilo que nós podemos derivar do direito natural. E nada melhor do que a própria comunidade de cada lugar desenvolver esse direito que vai além do direito natural. Afinal de contas, a própria comunidade conhecerá melhor a sua cultura, as suas necessidades, as suas prioridades, os seus gostos, e então poderá desenvolver esse direito melhor do que pessoas que estão distantes. Ou seja, dessa perspectiva, o direito costumeiro é importante e absolutamente compatível com o direito natural. Mas há outro ponto interessante aqui. Uma vez que pela lei natural nós podemos chegar à conclusão de que o homem tem direito à vida, à liberdade e à propriedade, uma das implicações lógicas disso é que ninguém pode obrigar um homem a fazer qualquer coisa que não aquilo que está na lei natural. Se isso for permitido, evidentemente, há uma quebra da lei natural. Por exemplo, ninguém pode obrigar um homem ou proibir um homem de usar uma blusa de determinada cor. Afinal de contas, ele tem como direito natural a liberdade. Isso significa que ele pode usar a blusa da cor que ele quiser. Como então podem ser criadas regras além da lei natural? A maneira de se fazer isso é criando regras contratuais. Um contrato é um acordo feito entre duas ou mais pessoas. Esse acordo, para ser válido, precisa ser voluntário. Essas pessoas devem livremente concordar com as cláusulas desse contrato. E uma vez que haja essa concordância e que esse contrato seja aceito por essas partes, então as regras que estão contidas nesse contrato devem ser cumpridas. Utilizando mais uma vez o exemplo da cor da blusa, se os indivíduos de determinada comunidade fazem um livre acordo entre si, no qual fica proibido utilizar blusas de cor azul, então, aí sim, neste caso, será possível e legítimo proibir que um dos indivíduos que fez o acordo utilize blusa de cor azul. E o que isso tem a ver com o direito costumeiro, o direito consuetudinário? Tudo. Isso porque o direito costumeiro é uma espécie de direito contratual. Um contrato, devemos lembrar, não necessariamente precisa ser escrito. Ele pode ser oral. Um contrato é simplesmente um acordo entre duas ou mais pessoas. Ser escrito é apenas uma forma possível de realizar esse acordo, mas acordos orais também são acordos.
E o que acontece no direito costumeiro é que os costumes e as tradições de uma determinada comunidade são aceitos por todos, passados de geração em geração e vistos por todos como lei, o que significa que há aqui um acordo tácito entre todos. E uma vez que esse contrato não foi imposto de cima para baixo por alguma autoridade aquém do que a comunidade faz, mas sim surgiu das próprias relações da comunidade, então esse contrato é válido. Assim sendo, o direito consuetudinário, contanto que ele respeite o direito natural, pode ser perfeitamente compatível com a visão de mundo justnaturalista. De igual maneira, da perspectiva de um defensor do direito consuetudinário, o direito natural também pode ser compatível. Isso porque, conquanto as comunidades desenvolvam os seus próprios costumes e suas próprias tradições, todas essas comunidades partem de um conjunto pequeno de regras que são consideradas universais, que são consideradas as bases para qualquer outro tipo de direito. Dificilmente alguém defenderá que não se pode matar inocentes, porque esse é um costume específico de uma comunidade específica. Não se pode matar inocentes porque isso é uma regra geral. Assim sendo, parece que o direito costumeiro precisa do direito natural para ser mais sólido. Outro ponto interessante aqui é que nós poderíamos pensar em uma evolução do direito costumeiro no sentido de abrigar a formalização por escrito das regras que surgem na comunidade e também algum tipo de mecanismo para que novas regras surjam de uma maneira formal, através, por exemplo, de algum tipo de reunião entre os membros da comunidade. Por um lado, isso pareceria bastante com o direito positivo, onde existe esse nível de formalização. Por outro lado, no entanto, permaneceria a noção de um direito contratual, onde todos os membros da comunidade estariam decidindo pelas leis que estarão vigentes ou não. Esse parece ser um tipo de direito que estaria no meio do caminho entre o direito costumeiro e o direito juspositivo. É algo para se pensar. Podemos traçar agora uma relação entre o direito natural e o direito juspositivo. E aqui a relação não parece mais ser tão complementar. Note, se por um lado, como já vimos, uma comunidade não sobrevive apenas com a lei natural, ela também precisa de regras que vão além da lei natural. Por outro lado, como também já vimos, essas regras não podem ser impostas, elas precisam ser contratuais. Do contrário, elas estarão ferindo a lei natural. Ou seja, uma comunidade ou os governantes dessa comunidade não podem criar leis que escravizam pessoas, por exemplo, ou que matam pessoas a seu bel prazer, ou que impõem alguma atividade que fere a lei natural, ou mesmo que proíbe alguma atividade que está de acordo com a lei natural, ou que relativiza a propriedade privada das pessoas, ou que proíbe a legítima defesa, e por aí vai. As regras que serão criadas precisam levar em conta a lei natural e precisam ser contratuais, já que elas não são eternas, elas estão sendo criadas pelos homens e, portanto, não possuem a característica de poder ser impostas sobre todos os homens, independente de suas opiniões. O problema é que para o juspositivismo, ou pelo menos para a versão original do juspositivismo, não existe lei natural. A lei é aquilo que os políticos colocam no papel como sendo lei. Além disso, o juspositivismo trabalha com um grupo de pessoas que impõem essa lei. Essa lei não surge do consenso de toda a comunidade, essa lei não surge de um contrato que foi feito entre todos os indivíduos. Ela surge do grupo que possui essa autoridade de fazer leis. Em suma, do ponto de vista justnaturalista, o juspositivismo, pelo menos em sua versão original, não tem como ser compatível, já que ele tem a prerrogativa de criar qualquer tipo de lei, inclusive leis que vão contra aspectos da lei natural. O juspositivismo pode inclusive criar leis que são tolas ou injustas, o que é um contrassenso, já que para o justnaturalista não pode haver uma lei injusta. Uma lei injusta ou uma lei tola não é uma lei de verdade. Aliás, aqui cabe uma diferenciação que o justnaturalista Lysander Spooner fazia. Para ele, a lei era apenas a lei natural. O que passava da lei natural, ele chamava de legislação, ou seja, eram as regras que eram criadas pelos homens.
Desse ponto de vista, portanto, as pessoas responsáveis por fazer leis no juspositivismo, na verdade não fazem leis, elas fazem legislação. E uma vez que a lei natural é lei eterna, isso significa que lei, dentro dessa concepção justnaturalista do Lysander Spooner, não pode ser criada. A lei simplesmente existe. Ela pode ser, no máximo, descoberta pelos homens. O que os estados fazem, portanto, não pode ser considerado lei. São apenas legislações e legislações arbitrárias, já que elas são impostas sobre todos os homens como se fosse lei natural, embora não seja. De igual maneira, para o juspositivismo, o justnaturalismo não é compatível. Se não existe lei natural, então quem diz que existe, na verdade está inventando um conjunto de regras. E para boa parte dos juspositivistas, esse conjunto de regras inventadas pelos justnaturalistas são, na verdade, reflexo de religião. Assim, entre ficar com um conjunto de regras que tem a ver com religião e ficar com um conjunto de regras laico feitas pelo Estado, os juspositivistas preferem ficar com um conjunto de regras laico. O mesmo pensamento é muitas vezes aplicado ao direito costumeiro, já que o direito costumeiro sempre esteve muito ligado também às tradições religiosas de uma comunidade. E é por isso, no fim das contas, que tanto o direito natural quanto o direito costumeiro são vistos pelos juspositivistas de hoje como sendo coisa do passado, coisa retrógrada, coisa que não tem sentido, tampouco aplicação para os dias de hoje. O grande problema do juspositivismo, no entanto, é que da feita que excluímos a ideia de um conjunto de regras e direitos imutável e eterno, abrimos margem para que os estados possam fazer qualquer tipo de lei. E a pergunta que fica é: com que base poderemos dizer se uma lei é justa ou injusta? Se lei é simplesmente aquilo que foi posto no papel pelos políticos, então o único parâmetro para dizer se uma lei é justa ou injusta é o próprio fato da lei estar positivada ou não. Ou seja, se está na lei, necessariamente é justo. Isso, contudo, leva a uma série de absurdos. Na lei já esteve a escravidão. Na lei já esteve uma série de coisas erradas. Portanto, o juspositivismo não parece se sustentar. Evidentemente, esse é um problema que os juspositivistas têm tentado contornar há muitas décadas. Uma das formas é trabalhar com alguma base em acordos internacionais de direitos humanos, consensos éticos de determinadas instituições e por aí vai. No entanto, no fim das contas, tudo isso ou aponta para a existência de um direito natural ou para a mera existência de uma conveniência entre várias pessoas. Se considerarmos que tudo não passa de conveniência, então não existe, na verdade, lei justa ou injusta. O que existe é lei conveniente ou inconveniente. E isso, claro, pode mudar de acordo com as circunstâncias. Agora, quando pensamos que existe de fato uma lei natural, que isso é eterno e imutável, então percebemos que as legislações do Estado têm ferido profundamente essa lei natural. Um ponto importante de ser destacado aqui é que a acusação de muitos juspositivistas de que a ideia de lei natural necessariamente está relacionada à religião é falsa. Como eu já afirmei no início do episódio, existe, além do justnaturalismo teológico, o justnaturalismo cosmológico e o justnaturalismo racionalista. Nenhum desses dois está relacionado à religião. Além disso, mesmo no justnaturalismo teológico, é possível não ser religioso, mas apenas crer que existe um Deus. Lysander Spooner, por exemplo, que eu citei agora há pouco, era um deísta. Ele acreditava em Deus, mas não tinha nenhuma religião, não cria em nenhum livro sagrado, não cria em milagres e possivelmente também não cria na vida após a morte. Outros justnaturalistas são ateus ou agnósticos. Então, historicamente, não existe uma relação direta entre o justnaturalismo e a religião. É claro que eu, que sou cristão e que sou um justnaturalista teológico, acredito que a ideia de lei natural encontra a sua completude, a sua suficiência de sentido na ideia de que existe um Deus e esse Deus é o Deus judaico-cristão. Mas nem por isso devemos ignorar o fato de que muitas pessoas defenderam e defendem o direito natural mesmo sem ser religiosas. Aliás, mesmo que alguém que não seja religioso não saiba explicar
como que esse direito natural se justifica, ela pode simplesmente pressupor que ele existe. Afinal, a maioria esmagadora das pessoas no mundo parece viver como se existisse realmente um padrão eterno e imutável de justo e injusto, de certo e errado, de bem e mal. Estamos nos encaminhando para o final, mas antes de terminar, eu gostaria de falar sobre as relações entre o justnaturalismo e o libertarianismo. Como o ouvinte deve saber, eu sou um libertário e esse é um canal libertário. E o meu libertarianismo tem tudo a ver com o justnaturalismo. Para mim, a lei natural, e aqui eu estou falando da lei no sentido civil, pode ser resumida em um único princípio, que é o princípio do respeito à propriedade privada. Se existe a propriedade privada e nós devemos respeitá-la, daí se deriva todas essas regras que nós entendemos como naturais. Nós não devemos assassinar porque isso é atentar contra a propriedade do corpo de outra pessoa. Nós não devemos roubar porque isso é atentar contra a propriedade externa de outra pessoa. Nós não devemos sequestrar porque isso não só é atentar contra o corpo de outra pessoa, mas também contra a sua liberdade, que é um corolário da propriedade privada. E por aí vai. E quando nós consideramos que o Estado é uma instituição que viola sistematicamente a propriedade privada, ou seja, viola sistematicamente a lei natural, então percebemos que o Estado necessariamente é uma instituição anti-lei, é uma instituição que perverte a lei, que viola a lei. Por conseguinte, se nós levarmos o justnaturalismo até as últimas consequências, nós nos tornamos libertários. Aliás, isso foi o que Lysander Spooner descobriu. Ele era um justnaturalista e, por ser um justnaturalista, se tornou um libertário. É bem verdade que, ao longo dos séculos, a maioria dos justnaturalistas acreditavam em algum tipo de Estado, em algum tipo de governo estatal. Mas na medida em que as visões sobre o respeito ao direito individual foram se desenvolvendo, tornou-se cada vez mais claro que uma concepção de direito natural necessariamente levará a uma ética libertária. Portanto, em minha concepção, o libertarianismo e o justnaturalismo são perfeitamente compatíveis. E se queremos ser plenamente coerentes com o justnaturalismo, o único caminho possível é o libertarianismo. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.